Oi amigos, tudo bem? Esse canal foi todo pensado sobre tingimento natural, mas afinal, o que é tingimento natural e por que aplicar essas técnicas? Se você quer saber, não sai daí. E se você já sabe, fica aí também, quem sabe você não descobre novos conceitos. Então, antes de falar do tingimento natural, é importante falar dos corantes naturais. Afinal, é com eles que a gente vai colorir as fibras. E eles têm diversas origens. Primeiro, as minerais, que são pigmentos extraídos a partir de argilas e rochas. Os vegetais, extraídos a partir de cascas, folhas, flores, frutos, raízes, da madeira, e são a fonte mais abundante que a gente tem na natureza, ou de invertebrados, como insetos e moluscos, mas também tem ainda outras fontes biológicas, como fungos e líquens. É preciso dizer que o processo de tingimento natural não mudou muito ao longo do tempo, e esse tempo ele é muito longo. São milênios aí que se tem registros de uso das técnicas do tingimento natural. O mais antigo deles, por exemplo, com o uso do pigmento índigo, que é a cor dessa camiseta que eu estou usando, o azul índigo, obtido a partir das folhas de diversas plantas espalhadas pelo mundo, ele data de 6.000 anos no Peru. Em sua maioria, o material tintório é colocado em um recipiente juntamente com água, passa pelo aquecimento, muitas vezes pela fervura, dependendo da fibra que está sendo trabalhada, e dessa maneira a cor é transferida para as fibras. Ou seja, é um processo muito similar à culinária. As fibras podem ser tingidas antes da fiação, mas a maioria delas é tingida já no fio ou o tecido em pedaços. Também é possível tingir a peça pronta, como a maioria das marcas de moda sustentável já fazem hoje. Para garantir a fixação de muitos dos corantes, são usados produtos químicos que chamamos de mordentes. No passado eram usados taninos de galha, que eram protuberâncias produzidas por bactérias nos galhos das plantas. Também eram usados o sal, o alúmen natural, o vinagre e a amônia de urina. Muitos desses mordentes e alguns dos corantes produziam odores tão fortes que as casas de tinturaria frequentemente eram isoladas em distritos próprios. Outro fato importante é que muitas cores são difíceis de se obter a partir de vegetais. Um exemplo disso é o roxo. Até é possível se obter através de moluscos, como por exemplo o murex, de onde se extrai o pigmento. Entretanto, o rendimento é tão baixo que é praticamente inviável. Porém, é possível obter o roxo através da modificação do pH do meio da solução onde um corante vermelho, por exemplo, está diluído. Se você quiser saber mais sobre a influência do pH sobre os corantes, assiste o vídeo Raio-X dos corantes naturais. Para obter então essa variação de cor a partir do pH, são usados alguns modificadores de cores, que são, por exemplo, o acetato de ferro ou o sulfato ferroso. E mesmo o acetato de ferro pode ser obtido de uma maneira bem natural, fazendo uma fermentação a partir de pregos enferrujados, vinagre e açúcar mascavo. Se você quiser saber ou conhecer essa receita, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso postar um vídeo falando e ensinando a fazer essa solução. O sulfato ferroso já é um produto químico um pouco mais elaborado e que pode deixar algum resíduo na água após o tingimento. Os resíduos de ferro, eles não são tóxicos, entretanto eles podem macular a qualidade da água, no sentido de se depositarem nos canos, né, a ferrugem se depositar em canos e produzirem bactérias ferrosas. Isso vai contaminar a água no momento da distribuição. Então, existem normativas, portarias, decretos nos diferentes estados que impõe limitações de liberação de ferro na água residual de indústrias de diferentes portes e de diferentes finalidades, onde esse limite varia de 10 a 15 miligramas por litro, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, a normativa estabelece no máximo 10 miligramas por litro de água residual. Porém, ele só vai ter essa problemática na forma solúvel. Em formas complexadas isso não vai acontecer. O acetato de ferro ou o sulfato ferroso promove outras modificações de cores além do roxo que eu mencionei.
Por exemplo, do amarelo da casca de romã pode-se chegar a um cinza. Do amarelo da casca de cebola ou do amarelo aqui, ó, da macela, pode-se chegar a um verde militar e às vezes um verde mais intenso. O verde também é uma cor difícil de conseguir naturalmente, porque a clorofila das folhas, por exemplo, ela oxida e perde a coloração muito fácil depois que a planta, a folha é macerada, enfim. Então, para se obter o verde, você faz sobreposição de um azul índigo sobre algum tingimento natural de amarelo ou através dessa modificação de cor com soluções ferrosas. Mas há também outros modificadores de cores ou pelo menos intensificadores de cores, como um deles, por exemplo, o bitartarato de potássio, que é produto da maturação do vinho nos barris. Essa solução ela é muito usada na culinária como um fermento, assim como também é o bicarbonato de sódio, e também é usado na culinária para manter a cor dos vegetais. Então vocês imaginem que ele também vai servir para manter a cor nas fibras tingidas, mas ele é usado apenas no tingimento de fibras de origem animal, como a lã, por exemplo. Então ele vai intensificar as cores e às vezes, dependendo do corante, vai fazer leves mudanças, por exemplo, de um rosa para um alaranjado, algo desse tipo. Outra opção de modificador de cor, ou pelo menos de intensificador de cor, é o alúmen de potássio ou pedra-ume. Ele é o mordente mais utilizado nas técnicas de tingimento natural, atuando como fixador e intensificador de cor. Ele não é tóxico, é usado em cuidados pós-barba e muitas vezes como desodorante. Ele também é usado na purificação daquela água que provém do curtimento do couro. Ele ocorre naturalmente, geralmente incrustado em rochas, então ele é uma pedra mesmo. E essa derivação do nome pedra-ume ocorreu porque se chamava pedra-lumen, que pela linguagem popular passou a ser pedra-aume, e posteriormente pedra-ume. Ele não é considerado perigoso, porém pode causar irritação em contato com os olhos, então se isso acontecer, é importante lavar os olhos com água em abundância. Ele também pode causar fortes irritações no olfato de animais com faro muito apurado, como cães, mascarando ou impedindo que eles reconheçam odores específicos. Pode-se definir então o tingimento natural como um processo de coloração das fibras têxteis ou outros materiais como o papel, usando matérias-primas diversas cuja origem seja natural. E se observarmos as matérias-primas utilizadas, os processos, técnicas, mordentes, comparando com as técnicas usadas há milênios atrás, a técnica praticamente não evoluiu, ou poderíamos dizer que não mudou, e isso também é um ponto que nos garante afirmar que essas técnicas que usam esses produtos dessa maneira são definidas como tingimento natural. Mas até o século XVIII era apenas tingimento, pois eram as únicas formas que se conheciam. Isso só mudou com a Revolução Industrial, com o surgimento dos primeiros corantes sintetizados e a forte industrialização dos processos de tingimento. Então hoje a gente separa o tingimento convencional ou químico do tingimento natural. Mas afinal, por que usar o tingimento natural? Por que aplicar essas técnicas aos tingimentos têxteis em vez de utilizar o tingimento químico convencional? Bom, eu poderia dizer aqui que é um belo hobby, uma maneira de honrar a natureza, assim como é a jardinagem. Mas eu vou pontuar 3 questões mais importantes. A primeira delas, a questão ambiental, por 2 razões: a poluição e o alto consumo de água. Hoje, entre 17% e 20% da água poluída provém dos tratamentos e tingimentos têxteis, onde são usados 72 químicos altamente tóxicos e desses 30 não são possíveis retirar da água ou do solo após a contaminação. Um segundo motivo é a saúde do nosso corpo. A gente tem às vezes muitos cuidados com a alimentação, em adquirir alimentos orgânicos livres de agrotóxicos, mas a gente não pensa que a nossa roupa, que está ali diariamente em contato com a pele, também possui esses químicos tóxicos, desde a produção da fibra, nos casos de fibras de algodão, onde 20% de todo o agrotóxico do mundo é utilizado, e além disso esses químicos usados no tingimento que continuam se soltando com as lavagens e estão aí em contato com a nossa pele o tempo todo.
Em 2013, um artigo do The New York Times usou como título A Cancer Cycle from Here to China, ou seja, o ciclo do câncer daqui até a China, promovido pela forma de consumo fast fashion, ou seja, essa produção em massa e consumo super acelerado promovido pela indústria do fast fashion. E um terceiro item muito importante pela conscientização ambiental. É preciso pensar no que a gente incentiva quando a gente compra. Então, quando a gente faz essas boas escolhas, a gente está promovendo o surgimento de soluções ambientais, de melhores alternativas. A gente promove os designers, os artesãos, os empreendimentos sustentáveis a serem impulsionados e trazer cada vez mais opções de produtos melhores que estejam acessíveis para o nosso consumo. Promovendo também a utilização de recursos locais, orgânicos e de baixo impacto ambiental, ou seja, a gente promove no nosso entorno um estilo de vida que a gente chama de slower lifestyle, ou seja, um estilo de vida mais lento, mais vagaroso, no sentido do consumismo. E também promove uma abordagem mais ecológica como um todo, de uma forma holística no meio onde a gente vive. Ou seja, a gente está promovendo o conceito de soil to soil, ou seja, do solo para o solo. O que é isso? A gente tem a produção agrícola lá no sítio, na fazenda, de uma forma orgânica e ecológica, utilizando matéria-prima local, mão de obra local. A gente está promovendo o designer, o artesão ou a pequena empresa que vai comprar essa matéria-prima diretamente do agricultor, e isso é muito importante nesse meio do slow fashion, do consumo consciente, é cortar atravessadores. E o que isso vai promover? Por exemplo, o menor uso de combustíveis fósseis ao eliminar atravessadores e os grandes transportes necessários, por exemplo, para trazer matéria-prima lá da Ásia. Então, tudo isso a gente está deixando de incentivar. E o consumidor local, que vai consumir diretamente do artesão que comprou diretamente do agricultor. Então, essa pessoa vai consumir a peça, vai dar o uso máximo possível, vai reutilizar, e quando não for mais possível utilizar, essa peça pode ser depositada novamente no solo sem que seja uma fonte de poluição. Pelo contrário, ela vai estar devolvendo nutrientes ao solo, ou seja, esse é o conceito do solo para o solo. Você extrai a matéria-prima, transforma a matéria-prima, consome e devolve para o solo num ciclo local, orgânico e que melhora a qualidade ambiental. Você devolve nutrientes para o solo e não poluição. Então, assim, a gente regenera esses processos de manufatura locais, a gente resgata e fortifica esses processos ao consumir esses produtos. Além disso, essas propriedades trabalhando conceitos de agroecologia, a gente vai ter também uma pegada de carbono neutro, ou melhor ainda, a gente vai fixar carbono através de sistemas que promovem a captura de carbono, como por exemplo os sistemas agroflorestais. Além disso, a gente está promovendo a regeneração do solo, a melhor qualidade da água que provém de nascentes no entorno dessas propriedades, ou seja, há um ganho ambiental apenas com essa ideia de consumir consciente, de promover essas iniciativas quando você compra esses produtos. A gente também está promovendo o respeito à sazonalidade, aos ciclos da natureza, ou seja, a produção das fibras, respeitando ali o ciclo da cultura, porque o que acontece muito nos monocultivos é repetir safras, às vezes 2 ou 3 vezes no ano. O milho, por exemplo, tem o milho safrinha, então não há essa necessidade de repetir ciclos da mesma cultura, pois isso começa a exaurir o solo. O solo ele tem um equilíbrio, ele precisa de biodiversidade para se manter saudável. Então, quando você coloca sucessivamente cultivos, monocultivos das mesmas culturas, começam a aumentar o índice de doenças, de pragas, com isso se aumenta o uso de agrotóxicos nas plantas. E o tingimento natural ainda entra como uma possibilidade de utilizar muita matéria-prima que seria descartada, como por exemplo cascas de frutas e vegetais em geral, ou mesmo cultivos em consórcio com outras plantas, mas que tenham essa finalidade de obter esses corantes naturais.